Marcos 15, 21. Quem encontrou, diga amém. Apenas um versículo da palavra do Senhor. Diz assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Amém? Antes que vocês fiquem me perguntando, isso aqui é um chale, é uma espécie de turbante, lá da Palestina, lá da região de Gaza, onde o bicho está pegando, amém? Qual que é a minha ideia de hoje? É falar com vocês sobre Simão Cirineu, amém? Dentro dos nossos personagens bíblicos, existem algumas pessoas que tiveram algumas atitudes ocultas dentro da palavra de Deus, mas de uma grande relevância dentro do processo de crucificação. Então, nós temos Simão Cirineu, nós temos também um jovem desnudo, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de Simão Cirineu. Há muitos anos atrás, eu já ministrei essa palavra aqui na igreja. Se você lembra disso, finge que não lembra e dá glória junto comigo. Se você não lembra e se você não tem a boa memória, dá glória do mesmo jeito. E você que não ouviu, você vai ouvir uma história espetacular. Amém? A ideia é trazer para vocês um contexto histórico daquilo que aconteceu nesse versículo de número 21, porque aparentemente parece que ele não tem muita relevância, mas quando a gente entra no contexto histórico e quando a gente entra dentro da realidade onde Simão Cirineu estava inserido, você vai ficar escandalizado de uma forma maravilhosa com aquilo que aconteceu através da vida deste homem. Diga assim comigo: Simão Cirineu, o homem decepcionado, mais maravilhado que já existiu. Amém? Quem é Simão Cirineu? Simão Cirineu, o nome Simão, depois Marcos nos dá uma pista, Cirineu, da cidade de Cirene, e essa cidade de Cirene, ela é uma cidade que ela não é próximo de Israel, ela não é próximo das regiões ali, Cisjordânia. Cirene é uma cidade da Líbia, hoje atual país Líbia. Então você tem o Egito, você tem Israel e você tem a Líbia. Então Simão, ele tinha que atravessar praticamente quase 2 países para poder chegar até Jerusalém. Dentro desse contexto, a Bíblia diz assim, que ele veio de onde? Ele veio do campo, ou seja, possivelmente ele era um homem que trabalhava com agricultura. Existem algumas crenças tradicionais e aceitas na comunidade teológica. A primeira é que ele era um africano negro que se converteu ao judaísmo e uma vez por ano ele ia até Jerusalém na festa da Páscoa judaica, onde os sacerdotes derramavam ali, faziam seus sacrifícios, matavam cordeiros. E então, para poder celebrar a sua fé, ele era um homem convertido ao judaísmo, que a gente chama de proselito. E aí, então, dentro desse contexto, ele ia para Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. Vocês me entenderam? Amém? E Marcos nos dá dois comunicados importantes, que ele era pai de Alexandre e ele era pai de Rufo. Por que isso é importante? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: saúdam a Rufo e a sua mãe, que é como uma mãe para mim, porque eles têm me sustentado no Evangelho. Olha só, um homem que ele era de uma outra nação, líbio, da cidade de Cirene, Cirineu, vai para Jerusalém para poder participar de uma festa religiosa. E dentro desse contexto dessa festa religiosa, a Bíblia diz que ele trabalhava no campo. Quando você vai dar um Google rapidinho,
Naturalmente, da cidade onde ele morava, até Jerusalém, nós temos cerca de 1.800 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. 1.800 quilômetros. E aí, se você digitar no Google lá, quantos dias um camelo leva para fazer 500 quilômetros? Aí vai dar lá que o camelo leva 4 dias para fazer 500 quilômetros no deserto. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente faz uma matemática com hospedaria, com o camelo ficar cansado, com a turma ficar cansado. Da Líbia até Jerusalém, ele levou cerca de 20 dias. Diga comigo, 20 dias. Amém? Dentro desse aspecto, a gente então percebe que ele não era pobre. A gente precisa perder essa mania de achar que tudo na Bíblia era pobre. Deus tem prosperidade para você. E aí então, ele, dentro dessa visão dele ser rico, pelo fato da Bíblia citar os 2 filhos dele e Paulo citar a mãe, provavelmente, foi a família inteira para Jerusalém para poder estar recebendo ou estar celebrando a festa da Páscoa. Amém? Irmãos, o que essa festa da Páscoa tem a ver com Simão Cirineu? É o seguinte, na época, o sacerdote vinha, pegava a faca, aí ele sacrificava o animal, tinha que ser um cordeiro perfeito, simbolizando a espera pelo Messias. E aí então, Simão, ele vinha na procissão, junto com o povo. Quem é que foi católico que fez procissão? Lembra disso? Atrás da Cidinha. E aí, o sacerdote molhava uma espécie de esponja, ou uma espécie de pincel, brocha, numa vasilha com o sangue do cordeiro que ele sacrificava, e ele ficava aspargindo no povo. Entendeu? E aí então a pessoa vinha. E o sacerdote, igual o padre faz caguinha lá. E aí então, qual que era o privilégio da pessoa que estava na procissão? Qual que era? Aniversariante da noite. O privilégio era que uma gota daquele sangue se pegasse na sua roupa. Ele entendia que Deus escolheu ele para ele ser abençoado o ano inteiro, velho. Por isso que eu estou com esse xalão bonito aqui. E aí então, ele, cara, se aquele bagulho pegar em mim, irmão, eu estourei. Então, era isso que acontecia. Na onde? Na festa da Páscoa. Amém? Então, aí ele voltando aqui para Simão, ele sabendo disso, ele avisa a família, nós vamos viajar. Todos vocês sabem que nós vamos lá para a festa da Páscoa, então vocês preparam a melhor roupa, vocês preparam a comida para a viagem, nós vamos hospedar em tal lugar, e no dia que o sacerdote estiver lá fazendo os gueri-gueri dele, a gente vai lá então, e a gente vai ser abençoado por Deus. Amém? Então ele está lá com a roupa dele. Aí chega lá em Jerusalém, aluga um hotel. Quantos dias eles vão passar no hotel? No mínimo uma semana, porque a festa da Páscoa começava na sexta e terminava praticamente no domingo. Então ele está lá, todo lindo, todo maravilhoso, todo perfeitinho, e a família também aguardando, de boa. Está lá todo mundo esperando. Aí então chega o grande dia. Chega o dia de Simão ir para a procissão. E o que Simão está esperando? O que Simão está esperando? O sangue do cordeiro, jogado por quem? Por quem? Oi? Pelo sacerdote, jogado pelo sacerdote. Então ele chega lá no hotel, ó, é amanhã, meu, vai ser amanhã, velho. Ixi, amanhã nós vamos arrebentar do bagulho aí. Vocês acham que eu estou bem vestido? Estou bem vestido. Estou com a minha capa aqui, tudo bonitinho. Mas você tinha que, no dia, você tinha que estar, pode pá, né? Você tinha que estar assim, the best, o cara. Então ele vai, tira a roupa dele da viagem.
Aí ele coloca a roupa dele lá no cantinho da cama. A esposa dele preparou, bonitinho, arrumou. Aí ele pega, aí ele vai, porque ele é judeu convertido. Aí ele vem, papapá, e aí ele põe a melhor roupa. O que ele coloca? Gostaram? Quem gostou, diga amém. Presente vindo lá de Israel. Isso aqui no hospital, pelo rapaz, me protege de um frio que vocês não fazem ideia. Aí ele está lá, bonitinho. Vamos para onde? Vamos para a procissão. E aí ele está indo para a procissão. E aí ele está indo. Aí ele passa pelo corredor, passa para lá, passa para cá. A túnica dele brilha mais que o sol. Branca como a neve, lindão demais, tal. E ele está ali todo bonitão. E a mulher dele todo orgulhoso dele, calça cinza, camiseta preta, né? Escolheu a roupa, tal. Ele está lá todo bonitão. E aí ele começa a ouvir um barulho. E esse barulho vai ficando mais alto. E aí ele entende que esse barulho é um barulho de uma multidão revoltada. E essa multidão está pedindo para crucificar alguém. E aí nessa pegada, ele sabia que era comum os muçulmanos, ele sabia que era comum os romanos crucificarem as pessoas. Era a ordem do dia. Vamos crucificar, vão matar. E aí ele sai, e ele entra assim do corredor, e ele fica bem no meio da rua, assim, olhando, e vê aquele povo, crucifique-o, mate-o, senta um pau nele, derruba esse cara, e ali aquela confusão, aquela situação, e aí de repente aquela multidão, ao invés de, palavras minhas não do texto, virar à direita ou à esquerda, pegar uma bifurcação, ela segue reto. E quem está no meio do caminho? 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 Simão. Aí ele, não, pelo amor de Deus, não, eles vão me sujar. Não pode, porque essa roupa aqui, se o sangue cair em mim, eu vou pendurar ela na minha saia, todo mundo que entrar na minha casa vai ver que eu sou abençoado por Deus. Não, e ele está todo arrumadão, e ele não pode ficar desnudo naquela época, ele não é doido, e ele tenta se proteger na parede, ele tenta se proteger aqui, ele tenta se proteger ali, aí passam daqui, passam de lá, passam de cá, e vai aquela confusão toda, e de repente um homem cai na frente dele. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? E esse homem cai na frente. E quando esse homem cai na frente dele, ele percebe que o homem tem uma espécie de caibro, uma madeira nas costas. E aí eu vou corrigir um erro teológico terrível. Os teólogos falam que aquela madeira pesava 90 quilos. É mentira. A madeira pesava entre 20 e 30 quilos. Só que conforme Jesus apanhou tanto e ele andou tanto, 30 quilos se torna pesado para qualquer pessoa. Igual você sair daqui e for levar 5 quilos de arroz para sua casa. Quando chegar lá em cima na vida, está pesando 15. E aí Jesus ali cai com ele. E aí ele fica assim se protegendo. Aí o soldado pega ele pelo colarinho, pega ele pela roupa nova dele. E fala para ele, você vai ajudar a carregar, negão. Diga para mim que está do seu lado assim, fala para ele assim, fala não para tu ver. Mais forte. Fala não para tu ver. E aí Simão, ele começa a pravejar. Não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso não. Isso aí é problema de vocês. Você vai carregar, maluco. É a mesma coisa de você estar andando de madrugada, Henrique, aniversariante da noite. Faltador de Santa Ceia. É a mesma coisa de você estar andando de madrugada e a rota fala para você assim, para. Aí o que você faz? O que você faz? Eu paro. Você vai ajudar a carregar. Aí alguns filmes tentam, relatar que ele braveja, eu estou levando, mas não tenho nada a ver com isso não. Eu estou levando, mas eu sou inocente. Por que ele fala isso? Porque ele queria gerar testemunha, porque era muito comum soldados romanos pegar quem está envolvido na confusão e crucificar junto. Já que está aqui,
Você está aqui é porque Deus quer que você está aqui. Então tu vai morrer também, porque aqui é lugar de morte. E aí então, quando colocam Jesus sobre os ombros dele, acontecem duas coisas. A primeira, ele sabia que ele poderia ser crucificado junto. Por isso que ele fica gritando. Quem está me acompanhando? Né? Ele está falando, não, não tem nada a ver com isso não, hein? Quem derrubou o café foi ela, hein? Ele está pondo a culpa em alguém. E a segunda e pior é que a Bíblia diz no livro de Gálatas capítulo 3, verso de número 13, a Bíblia diz que maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia não diz maldito será todo aquele que for crucificado, a Bíblia diz aquele que for pendurado no madeiro, porque o madeiro era o lugar onde se colocava o boi. Então o boi estava numa posição de escravo, estava numa posição de maldito, estava numa posição de matadouro. Então ele entende que a partir daquele momento, ao invés de receber o sangue do cordeiro do sacerdote, ele está recebendo uma maldição gigantesca. Ele está dizendo, mano, a minha vida acabou, já era para mim, como é que eu vou chegar e olhar para minha mulher? Eu fui para ir para uma festa, estou voltando com um bandido, eu estou indo para uma festa, estou voltando com um homicida, será que é esse cara, velho? Ferrou! Não tem mais o que fazer. A partir de hoje, quando as pessoas me veem na adega, o que eles vão dizer? Lá vem um amaldiçoado. O que adianta ter dinheiro? O que adianta ter roupa bonita? O que adianta ter presença? O que adianta viajar quase 20 dias no deserto só para chegar aqui e carregar a cruz dos outros? Se isso não for maldição, eu não conheço o que é maldição. Era isso que iam falar dele. E aí ele começa então a carregar Jesus. E a Bíblia diz que ele carregou Jesus até o lugar da crucificação, que tinha no máximo 1 quilômetro. 1 quilômetro é como daqui até o Singapura. Andou bastante ou não andou? Andou bastante ou não andou? Por isso que Jesus disse, e os discípulos ficaram bravos com ele, se o seu inimigo te obrigar a ir com ele 1 milha, quantas que você vai? Por quê? Porque era uma lei romana, que o romano ele poderia, como soldado, te obrigar a andar 1 quilômetro com ele. E aí Jesus está dizendo, olha, se os romanos estão mandando, vai com eles, 2. E aí então lá vai Simão, 1 milha morra abaixo, 1 milha morra acima, e para lá, e aquele sangue, e a roupa dele se sujando, e aquele negócio pegando, e Jesus pingando sangue, e aquela confusão, e ninguém batendo, ninguém chutando, ninguém empurrando, ninguém ajudando, pau quebrando, e aí para a honra e glória do Senhor Jesus, chegou no momento da crucificação. Qual foi a sorte dele? Que ele conseguiu fugir. Ele deu um jeito lá, ele conversou com alguém, ele se safou, alguém poderia conhecer ele, ou o argumento é forte mais, e ele simplesmente, o que ele faz? Ele não é crucificado junto, ele sai. Mas não sai o mesmo Simão. Sai um homem amaldiçoado religiosamente. E aí ele tira a sua roupa, toda suja de sangue, dobra, para esconder a vergonha. Por que vergonha? Porque agora eu não sou mais abençoado, eu sou o quê? Sou amaldiçoado. E aí algumas horas depois, alguns minutos depois, o que ele faz? Ele chega e ele fica lá na hospedaria. A mulher deve ter ido fofocar com a vizinha, os filhos devem ter ido jogar. E aquela confusão toda, e ele sozinho lá no quarto. E aí, a mulher chega, vê o marido destroçado, com as suas vestes na mão, senta do lado, não diz uma palavra, mas entende o sofrimento do marido. Cai não, hein? E o marido não tem o que fazer. O que você faria numa hora dessa? O que você faria numa hora dessa? E quando ela vê o sangue na roupa, e vê que ele não está na festa,
alguma coisa deu errado. E quando ela percebe que tem muito mais sangue na roupa do que o de costume, o que ela percebe? Ou ele foi roubado, né? Esfaquearam ele, alguma coisa aconteceu. E não tem o que se falar, velho. E aí então passa a festa. Ele vai vir embora na segunda-feira para pegar comitiva para poder atravessar o deserto, que ninguém é burro o suficiente de atravessar o deserto sozinho, só aquele casal de brasileiro que estava lá não sei onde. E aí então, no domingo de manhã, arrumando as malas para ir embora, palavras minhas não do texto, ele vai pegar aquela roupa ensanguentada e vai jogar no lixo. Aí ele pega a roupa normal dele de viagem, põe nas costas, para tentar esconder que agora ele é um amaldiçoado, e sai. E aí a esposa dele, provavelmente, foi tomar café da manhã. Nunca alugue um hotel sem café da manhã. Não cometa essa burrice. Aí a moça falou, menina, tu ficou sabendo do que aconteceu? Rapaz, vala-me Deus. Se fosse, né? Menina, oxente bichinho, eu vou lhe contar uma coisa que tu vai ficar de boca aberta, tá? Se fosse mineira, uai, sou, eu vou lhe contar um negócio. Ó, estão falando por aí, mataram um homem sexta-feira, crucificado, e não é que o homem ressuscitou? Que conversa é essa, rapaz? Não, porque Israel está esperando o Messias. E esse homem é considerado o Messias, porque ele fez milagre, ele fez isso. Ela começou a contar, e a mulher começou a falar assim, é possível. E vou te dizer mais, obrigar até um homem, apanhou tanto, que até obrigaram um outro homem a carregar esse homem. Era o marido dela, não ia aguentar. Aí ela vira para a mãe e fala, menina, imagine só, o homem carregou o próprio Filho de Deus. Ela fica olhando assim, aí conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, e corre no quarto, para conversar com o marido, para ver se anima o marido, e aí ela chega para a mãe e fala, cadê o pano? O marido pega o pano, o marido pega, a mulher pega o pano, rapaz, será que é verdade isso? O que foi? Homem, pelo amor de Deus, você estava todo preocupado em receber umas gotinhas nas suas vestes, mas a mulher me contou que essas vestes estão sujas com o sangue do próprio Filho de Deus. Que história é essa, mulher? Aí ela explica para ele que um certo judeu, e aí ele começa a investigar, por isso que o filho se converteu, por isso que o outro filho se converteu, por isso que a mulher se converteu, por isso que ele se converteu, porque ele descobriu que ele estava indo para Jerusalém para receber uma gotinha de sangue de um animal que ele nunca viu, que ele não ajudou a criar, que ele não fez nada para aquele animal, e ele queria chegar na casa dele todo feliz, porque caiu uma gotinha aqui, caiu uma gotinha ali, mas dessa vez não, ele vai voltar para a casa dele, carregando em suas vestes o sangue do Filho de Deus. E carregando o sangue do Filho de Deus, ele fica maravilhado, porque ele fala, puxa, eu não preciso de um sangue de um animal, eu não preciso de um sacerdote espargindo para me ser abençoado, Deus me deu o privilégio de carregar o Filho dele. E por muitas e muitas vezes, nós só ficamos felizes quando o fulano prega, quando o ciclano prega, quando determinada pessoa canta, quando não sei quem, a gente está até a tampa de Cláudio Duarte, até a tampa de Silas Malafaia, nada errado com essas pessoas, a gente está até a tampa desse, daquele outro, mas quando você sai por aquelas portas, você não sai com a unção desses homens, você sai carregando o sangue do Filho de Deus.
Então você precisa entender que você não foi forjado por teologia humana. Você precisa entender que você não foi forjado por argumentos de palavras persuasivas de qualquer ser, seja ele teólogo ou não. Você foi forjado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, e ele te dá o privilégio de carregar o sangue dele todos os dias da sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Então, quando você põe as vestes, não significa que você está vindo atrás de uma unção humana. Quando você põe as vestes, não significa que você está vindo atrás de uma unção, de um momento, de um mover, de um evento, não. Mas você está vindo adorar aquele que habita em você. Você está vindo cantar aquele que ressuscitou e diz: filho, filha, eu contei com você e você não me decepcionou. Amém. Imagina aquele homem chegando na terra dele, com a roupa toda ensanguentada, e aí vem um vizinho, e essa roupa aí é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa roupa aí é daquele que estava morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa roupa aí é daquele que foi prometido a Israel. Israel rejeitou, mas eu não rejeitei, eu o carreguei, porque assim aprove ao Senhor. E por muitas e muitas vezes, a gente perde essa oportunidade de entender que você é um Simão Sirineu. Que você vive através de esquemas religiosos, você vive através de situações religiosas, e Deus está dizendo para você: eu te libertei na cruz do Calvário, para você não depender de ninguém, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A pergunta que Deus quer fazer para nós nessa noite é a seguinte: quando Jesus precisar que você carregue a cruz dele, qual vai ser a sua decisão? Quando Jesus precisar que você carregue a cruz dele, qual é a sua decisão? Porque existem situações na nossa vida que não são fáceis, não é verdade? Imagine só o tempo que você gasta nas redes sociais ouvindo pessoas falando acerca da palavra de Deus, e você gastasse esse mesmo tempo lendo somente os evangelhos. Quantas vezes você teria lido o evangelho na sua vida inteira? Pastor Jason, da cidade de Guararapes, um grande amigo meu, gente finíssima, já leu a Bíblia mais de 80 vezes. E por muitas e muitas vezes a gente quer ir para o céu sem ter lido nenhuma vez. Mas se a gente comprar um iPhone, a gente arruma uma impressora, sabe lá Deus, onde até aquelas matriciais, imprime o manual e vem lendo o manual da loja até em casa. É assim ou não é? A pergunta que fica para nós nessa noite é: se Jesus precisar que você carregue a cruz dele, qual vai ser a sua atitude? O que você vai fazer? Qual decisão você vai tomar? Aquele homem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Nós não somos. Nós somos convidados. A pastora Jane deu o testemunho de que ela foi abençoada por ser dizimista. Ser dizimista é carregar a cruz de Jesus, porque não é uma tarefa fácil. Você vai estar tirando para dar. Não é uma tarefa fácil. E ser fiel, então, é só para quem realmente quer. Carregar a cruz de Jesus é você olhar para o vizinho da sua porta e dizer: ele merece a mesma salvação que eu tenho. E se Deus me colocou nesse lugar, é porque Ele me deu poder e autoridade para ganhar essa galera para Jesus. Carregar Jesus, carregar a cruz de Jesus, é você chegar na empresa onde você trabalha
E de longe você não vai virar o melhor funcionário. Mas o tempo que você esteve ali, Deus fez grandes coisas naquele lugar. Carregar a cruz de Jesus é Jesus convidar você para participar de um coral de Páscoa e você falar, eu vou, porque o meu Cristo precisa de mim. Participar de carregar a cruz de Cristo é o que diz o Evangelho. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, por muitas e muitas vezes, nós não carregamos a cruz de Jesus porque nós já temos o sangue dele. Mas Simão carregou a cruz de Jesus, mesmo sabendo que isso era uma sentença de morte. E aquele homem que achava que era um amaldiçoado, voltou para casa, extremamente abençoado, porque foi uma oportunidade única que Deus deu a ele. E Deus está te dando oportunidade nesta noite. Quando a gente carrega a cruz de Jesus, é você dizer para o mundo, deu. Agora eu vou subir de andar. Eu não vou andar mais com os terrenos, mas vou andar com os seres celestiais do Senhor meu Deus. Andar e levar a cruz de Jesus, vão te xingar, vão te chamar de amaldiçoado, vão falar que você fez alguma coisa, vão te acusar sem prova, mas quando você estiver de volta, Deus vai te justificar sobre todas as coisas. E quando você olhar para cima, Deus vai se orgulhar de você e vai dizer, entra, servo bom e fiel, na alegria do teu Senhor, porque foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Qual que é a sua decisão? Carregar a cruz de Jesus ou continuar vivendo na mediocridade? Carregar a cruz de Jesus ou continuar sendo mais um na multidão, procurando um lugarzinho onde o sangue do sacerdote pode pegar? Quando na verdade, em Apocalipse se diz, bem-aventurado são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então ele não quer tão somente que você carregue, mas ele quer te lavar com o sangue dele, porque através da purificação deste sangue, somos chamados filhos de Deus. Imagine se Simão soubesse disso o tempo que carregou Jesus. Ele carregaria no colo. E por muitas e muitas vezes a gente acha que é punição carregar a cruz de Jesus, e não é punição, é privilégio. É privilégio. Porque sofrer por Jesus é um privilégio. Então, quando a gente entende isso, a gente descobre que tem uma escolha a fazer. Porque hoje nós precisamos carregar por amor. Vai ter períodos que vai ficar pesado, mas você continua carregando. Vai ter períodos que vai ficar mais leve, mas você continua carregando. E quando você termina de carregar? Até o dia que Ele te chamar. Mas enquanto isso, é responsabilidade nossa carregar a cruz de Cristo em todo o momento que Ele pedir. Quem está me entendendo, diga amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E você refletisse quais foram as oportunidades. Quais foram as oportunidades que você teve de carregar a cruz de Jesus? E você não conseguiu. Você não carregou. De repente Jesus te chamou para ser líder na casa dele e você disse, não vou carregar a cruz. Para nós podermos ir para o novo prédio, nós precisamos de pelo menos umas 30 pessoas fiéis nessa igreja. É o momento de carregar a cruz. E talvez por outros motivos,
Deus abriu para você uma oportunidade num outro emprego. E você disse, não vou carregar a cruz. Ou talvez dentro da sua família existem várias situações de confusão. E por muitas e muitas vezes você é o causador dessa confusão. E Jesus já pediu para você N vezes, para com isso. Para com esse comportamento. Mude de atitude. E você simplesmente diz, não quero. E as pessoas de volta e meia em volta ficam batendo na sua porta. Muda, para com isso. Já andei por esse caminho não vai dar certo. E você não quer carregar a cruz. Talvez por algum motivo você se decepcionou com a igreja de Deus. Você achou que não era como você achou que deveria ser. Você não encontrou um ambiente que você idealizou no seu coração. Ou talvez porque você foi machucado por alguém, por alguma atitude, ou pelo próprio sistema eclesiástico, que por muitas e muitas vezes se torna pesado. E você decidiu não carregar mais a cruz. E você falou, Deus, para mim chega. E por muitas e muitas vezes, se decepcionar faz parte da essência humana. Mas a gente quer conquista o tempo todo. Alguém pediu ajuda para você e você poderia ajudar e você não carregou a cruz daquele irmão, que naquele dia era Jesus para você. E a gente fica tentando pegar ar. Talvez você é uma pessoa que torna a vida dos outros pesada demais. Você quer tudo as coisas à sua hora o tempo todo. Do seu jeito o tempo todo. Se não for do jeito que você quer, não foi feito como deveria ser feito. E Jesus está falando para você, larga isso. Carregue a minha cruz. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Carregar a cruz de Jesus é você ter maturidade suficiente para saber que Deus não está te chamando para ser abençoado. Deus está te chamando para você sofrer com Ele. E quando nós sofremos por Jesus, quando nós sofremos pelas causas do Evangelho, a Bíblia diz que não existe privilégio maior do que esse. A história desse homem é tão importante que Deus fez questão de repeti-la nos 3 evangelhos. Porque nós precisamos carregar a cruz de Jesus. A gente pode carregar a cruz de Jesus colocando os nossos dons e talentos à disposição dEle. A gente pode carregar a cruz de Jesus colocando o nosso bem-estar acima da vontade dEle? Não. Mas sempre
à disposição dele. A igreja brasileira de Jesus está gorda demais. A igreja brasileira de Jesus está inchada demais. A gente não quer mais pagar o preço por nada nessa vida. A gente não quer mais treinar, a gente não quer mais pôr a mão no arado. A gente fica brincando de convites e convites. Aí quando Deus permite que situações ruins acontecem, aí está lá você, todo arrebentado, e mesmo assim com o coração duro feito pedra. E Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está dizendo para você: eu preciso que você volte a carregar a minha cruz. Mas eu já passei por esse caminho. Por isso que eu preciso de você, porque você já conhece o mapa. Não vai ser novidade para você. Chega de voltar para casa com o espargir do sangue do sacerdote. Chega de voltar para casa com gotinhas de um animal sacrificado em beira de esquina. Está na hora de pegar o Cordeiro de Deus e andar com Ele, e carregar a Ele, e fazer exatamente o que Ele pedir. Então, se eu dei a minha palavra, eu vou. Se eu fiz um compromisso, eu cumpro. Se eu me coloquei à disposição, eu faço, porque eu vou carregar a cruz de Cristo também. Ah, pastor, mas eu vou ter que abrir mão das coisas do mundo. Vai. Mas pastor, eu vou ter que parar. Vai. Eu vou ter que. Vai. Porque você vai andar com Cristo e Ele é santo, 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 santo. E o amanhã? A Bíblia diz que Ele cuida. E quando nós estivermos lá no céu, Ele só vai fazer uma pergunta. Quando nós chegarmos lá em cima, Ele só vai fazer uma única pergunta. Para aqueles que carregaram a cruz dele, Ele vai fazer só uma pergunta. Ele vai perguntar assim: te faltou alguma coisa? Ele vai te perguntar: te faltou alguma coisa? Então, irmão, irmã, volte a orar como você orava antes. As coisas que você tem hoje são fruto das orações que você fez antes. Volte a jejuar como você jejuava antes. Volte a se dedicar à leitura da palavra como você se dedicava antes. Aí, mas e a minha série Dorama? Ela que vai para os quintos dos infernos, você vai crescer em Cristo Jesus. Então que você entenda a mensagem desta noite. Qual foi o resultado de Simão carregar a cruz de Jesus? Ele teve o seu filho salvo. Ele teve o seu filho mais novo salvo. Ele teve a sua esposa salva. E a tradição cristã diz que aonde aquele homem chegava, tudo se transformava em bênção. Qual é a Líbia que o Senhor tirou você? Qual é a Líbia que o Senhor te tirou?
Qual é a cidade de Cirene que o Senhor te arrancou? Deus está te chamando para você esquecer as coisas velhas que se passaram e permitir que Ele crie tudo novo na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que nesse espírito de oração que nós estamos, que você se colocasse de pé com seus olhos fechados.